Quando a gente ouve essa palavra, a primeira coisa que vem à mente é algo negativo, não é? Mas e se na verdade ele tivesse sido a ferramenta secreta que nos tornou humanos? Vamos mergulhar nessa ideia para entender o propósito oculto do egoísmo? A pergunta que fica no ar é exatamente essa. Será que o egoísmo é sempre o vilão da história? E se a gente pensar nele só por um instante, não como um defeito de caráter, mas como uma força? Quem sabe até uma força heróica na nossa evolução. É uma ideia que, convenhamos, vira muita coisa de cabeça para baixo. Bom, tudo começa bem lá atrás, nos primórdios da consciência. Tenta imaginar uma batalha interna, sabe? Uma tensão constante entre duas forças gigantescas opostas que estavam ali moldando quem a gente viria a ser. Olha que interessante. De um lado, tinha a segurança do passado. Aquela coisa do conforto, do instinto, da mentalidade de grupo. Sabe, ser só mais um na multidão. Do outro lado, um chamado para o futuro que não dava para ignorar. A vida fluindo, o progresso, a necessidade de ser um indivíduo. Agora imagine só estar no meio disso tudo. Uma consciência novinha sendo puxada para dois lados ao mesmo tempo. Haja pressão. E aí, como é que a evolução resolveu esse impasse? Com uma ferramenta que ninguém esperava. Uma forma muito, mas muito específica de egoísmo. Foi ele a chave, a ferramenta que esculpiu o indivíduo a partir daquela massa coletiva. E aqui está o ponto central de tudo. É preciso esquecer a ideia de egoísmo como ganância ou maldade. A gente está falando aqui de um egoísmo formativo. Pensa nele como uma espécie de gravidade psíquica. Uma força que vai juntando as peças para que uma identidade finalmente consiga se formar e, mais importante, se sustentar. E como é que isso funcionava na prática? Bom, primeiro, essa força criava um campo de atração ao redor da consciência. Depois, formava um tipo de invólucro, uma casca mesmo, para separar o indivíduo do coletivo. E por fim, tudo, absolutamente todas as experiências e sensações passaram a ser centradas nesse único ego. Era uma separação, digamos, ilusória, mas ela foi fundamental para o nascimento do eu. Eu sei, tudo isso pode parecer bem abstrato. Mas felizmente a nossa fonte nos dá uma analogia visual brilhante para tudo fazer sentido. E acredite se quiser, tudo que a gente vai precisar é de uma laranja. Pois é, uma simples laranja. Vamos usar ela como nosso mapa para visualizar toda essa estrutura da consciência. Começando pelo quadro geral. A laranja inteira, ela representa um sistema completo. Pode ser um planeta, um plano de existência. A casca é o limite, a fronteira desse sistema. E lá dentro, um número incontável de indivíduos vivendo juntos. Agora vamos dar um zoom. Cada gomo da laranja é um grupo dentro desse sistema maior. E aquela pele fininha que separa um gomo do outro. Pensa nela como uma cultura, uma nação, uma região, algo que une e separa ao mesmo tempo. Mas é aqui que a mágica acontece. Dentro de cada gomo, a gente tem uma única gotícula de suco. Essa gotícula é o indivíduo, um ponto de consciência único. É feita da mesma matéria que as outras, claro, mas ela está ali, contida, separadinha. Então, o que é essa película delicada que mantém a gotícula inteira, que não deixa ela se misturar com o resto? A citação aqui mata a charada. Essa película, ela é o egoísmo formativo. É exatamente isso. É a tal casca invisível que dá forma para o indivíduo e impede que ele simplesmente se dissolva de volta no coletivo. E o resultado final de todo esse processo? Foi algo gigantesco. O nascimento do ser humano como a gente conhece, uma criatura que finalmente tinha consciência de si mesma. A transição é simplesmente radical. A gente sai de um ser animal, que era anônimo, coletivo, agindo por puro instinto, para um ser humano, individual, responsável e, o mais importante, que age por vontade própria. É uma mudança total na natureza da existência. A transformação é tão profunda que, como a fonte diz de um jeito bem poético, o animal que foi se obscurece e desperta o homem. Esse é o ponto alto. O clímax da individuação. Só que tudo isso nos leva a uma distinção que é crucial. Se existiu esse egoísmo construtor, o que é esse outro egoísmo, o problemático, que a gente vê todo dia por aí? Pois é, eles não são a mesma coisa. Olha só a diferença. O egoísmo formativo tinha um propósito claro, construir. Ele usava aquela casca psíquica para criar um ser autoconsciente. Já o egoísmo destrutivo, o de hoje, é uma anomalia. É o que acontece quando o instinto animal se mistura com o raciocínio humano, criando algo que consegue planejar o mal de propósito. E para fechar,
Tudo isso deixa a gente com uma última pergunta para refletir. Se o egoísmo foi a ferramenta que nos construiu, o que acontece quando a gente se apega a essa ferramenta por tempo demais? O que acontece quando a casca que devia nos proteger acaba virando uma prisão? Talvez aí esteja a raiz daquele egoísmo que a gente tanto condena.